ele está ligado com a ação de Dirac, né? O férmio, normalmente, a ação básica do férmio é essa aqui. Separado e Mi, Psi. Então aqui a gente está com todos os índices, né, colocados de formas, os espinoriais bem colocados. Agora a pergunta é, aonde é, né, que a gente vai poder colocar aqui alguma informação, né, sobre o espaço, do modelo sigma não linear, sobre algum número quântico, alguma informação sobre a variedade alvo do modelo sigma não linear. Então, o que nós temos à nossa disposição? Né? Nós temos, na variedade do modelo sigma não linear, nós podemos, quer dizer, uma variedade curva, e aí a essa variedade eu posso associar espaços tangentes, tá? Eu vou ter espaços tangentes nessa variedade. Nós observamos o seguinte, que os campos, né, bosônicos, as derivadas dos campos bosônicos se transformam como vetores da variedade alfa. Por quê? Porque a transformação geral, a transformação de diffeomorfismo, a transformação de coordenadas em cima desse objeto aqui, nos dá dφ', dφj, dμfj. Então, isso mostra que os campos não têm caráter covariante, mas as derivadas dos campos têm caráter covariante, se transformam como vetores, né? Quer dizer, dμφ é um vetor, transforma-se como vetor, né? Um vetor tangente. Se é vetor, a gente já sabe, é vetor do espaço tangente, né? Vetor da variedade. Então essa seria, vamos dizer assim, o caráter mais simples que a gente poderia imaginar num objeto. Quer dizer, esse espinor aqui, que tipo de índice, né, que ele pode adquirir. Então, por exemplo, a gente pode imaginar que os férmions vão se transformar, vamos colocar assim, os férmions podem se transformar, então a gente acrescenta. Nossa ideia então seria sair do psi alfa aí e dizer o seguinte, vamos colocar para esse férmion aqui um índice de espaço tangente da variedade. Então, é como se o férmion, se eu estou... o férmion, vamos dizer assim, o espinor, ele é espinor do espaço-tempo. Então, ele vai sentir as rotações do espaço-tempo, do espaço de Minkowski, se for o caso, de x, esse espaço D-dimensional for um espaço de Minkowski, eu tenho as matrizes gama desse espaço-tempo D-dimensional, com as matrizes gama eu formo os geradores dos grupos de rotação, quando esse espaço D-dimensional seja um espaço de Minkowski, do tipo uma dimensão temporal e D menos duas dimensões espaciais. Então, naturalmente, esse espaço de Minkowski, o nosso grupo de isometria é SO1, D menos 1. No caso de Lorentz, SO1, 3. Então, teria esse espaço aqui. Claro, esse espaço aqui vai ter as suas matrizes gama. E aí, a gente sabe que os computadores das matrizes gama vão formar esses objetos aqui, formam os geradores das rotações, formam os geradores das rotações no espaço espinorial. Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz no espaço-tempo, os espinores vão sentir essa transformação não com a matriz lambda, mas com essa matriz sigma, né, associada a essas matrizes gama, que são matrizes 2D sobre 2 sobre 3D sobre 2. A dimensão da álgebra de parte inteira de D sobre 2. Então eu tenho, tudo bem, do ponto de vista fermiônico, eu sei tudo sobre o meu férmion. Ele é um férmion do espaço-tempo, só que ele carrega um índice novo. Essas matrizes gama são aquelas do tipo... Paulo, são as matrizes gama de Dirac. Só que agora adaptadas a um espaço de mais alta dimensão, ou de mais baixa dimensão. Se for em 4 dimensões, são exatamente as matrizes gama de Dirac. Tá? E aí os comutadores das matrizes gama, né, a gente vai ter n-1 sobre 2 comutadores, que são exatamente os n-1 sobre 2 geradores do grupo SO1D-1 na representação vetorial. Então, do ponto de vista do estudor, não tem nada, esse índice alfa aqui é tudo que a gente sabe sobre álgebra de Clifford, álgebra espinorial. A novidade aqui é que o férmion vai receber um índice novo.
E esse índice aqui, ele é espinor do espaço-tempo. Isso aqui é índice espinorial do espaço-tempo, então ele é um espinor do espaço-tempo. Mas ele é um vetor da variedade. Isso é o que a gente chama às vezes de índice flat e índice mundo, né? Isso, aí tem a discussão do índice flat e do índice mundo. Né? Na verdade, né, a gente aí está falando, esse índice eu estou colocando como índice mundo da variedade, mas você pode passar ele para o índice flat da variedade usando as Fibonacci. Quiser aí pensar que essa variedade curva, ela é um espaço curvo de tantas dimensões, P dimensões, e aí você pode introduzir as Fibonacci e as Fibonacci vão fazer a conexão entre o vetor, quando você pega esse objeto aqui, né, que é um vetor da variedade, você pode transformar esse vetor, vou pegar um vetor qualquer, pegar um vetor VI da variedade e transformar num vetor VA, usando aqui a inversa da Fibonacci. Ou você pode pegar, né, dessa forma, se pegar, aí, essa aqui na verdade, vamos colocar assim, dessa forma, não, a inversa, pegar a Fibonacci. Pegar um vetor VI, ele é VA. Então, aqui sim, eu estou fazendo a passagem do índice flat da variedade para o índice mundo da variedade através da Fibonacci. Aqui eu estou já pegando o índice mundo mesmo, tá? Então o espinor, mas claro, aí pela Fibonacci eu posso transformar isso aqui também no índice flat da variedade. Mas o que é importante para nós é saber o seguinte, que o espinor, quando eu coloco o espinor no modelo sigma não linear, ele entra no modelo sigma não linear pelo espaço tangente. E tem dois índices. Então, ele é espinor do espaço-tempo. Mas ele é vetor do índice da variedade. Como se a gente pegasse, por exemplo, pegar os quartos no modelo padrão. Quer dizer, nossos quartos, eles são espinores do espaço-tempo. Mas eles têm um índice aqui de SO2. Esse índice aqui é o índice, eles são um dublete de SO2 left. Então, quer dizer, eu estou colocando no outro índice, quer dizer, do ponto de vista espaço temporal ele é espinor, mas do ponto de vista do SO2 ele é um vetor bidimensional. Então é o que a gente está fazendo aqui. O espinor ele recebe um índice, quer dizer, a maneira de eu desneutralizar ele, eu estou carregando ele agora, estou associando a ele uma carga. Qual é a carga? A carga vetorial. Eu poderia dizer, será que o espinor poderia também ser um tensor da variedade? Eu poderia pegar algo, fazer o seguinte, eu vou pegar uma família de espinores que carregam dois índices IJ antissimétricos. Então, eu estou pegando uma outra representação do grupo de isometria da variedade. Se a minha variedade, por exemplo, for uma 3 esferas, ou minha variedade for uma 4 esferas, quando a minha variedade seja um S4. Então, o grupo de isometria que deixa a quadra esfera invariante é um SO4. Então, SO5. Né? Quadra esfera é isso aqui, SO5 sobre SO4. O que é uma quadra esfera? Uma quadra esfera é isso aqui. x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x4 ao quadrado, mais uma esfera unitária. Igual a 1. Isso aqui é uma esfera S4, colocada num espaço 5-dimensional. Então, qual é o grupo que deixa essa relação invariante? É um SO5. Então, a minha quadra esfera, ela vai ser... Vamos dizer, na verdade, você vai ser sempre uma n-esfera. A n-esfera ela é sempre o espaço quociente entre um SO n mais 1, que eu suponho que eu estou no espaço de n mais 1 dimensões e imponho aquele vínculo. E aí aquele vínculo é invariante sobre SO n mais 1. Agora, dada uma direção, se eu pegar uma direção dessa esfera, imagina que eu tenho uma esfera aqui. Aí eu pego o raio da esfera. Eu tenho o subespaço ortogonal a esse raio da esfera, é um subespaço que deixa invariante essa direção. Isso é o que a gente chama de isometria, de isotropia. Então aqui a gente divide, faz o quociente por um SON. Então, SON mais 1, quantos geradores tem? SON... Nada, não. A gente aqui no Rio pensa que eu tiro. Eu tenho que você não tira ele embaixo, já rolou. Uma vez a gente teve, no ano passado, foi que, pô? Que a gente teve que suspender as aulas aqui, teve um tiroteio aqui, o pessoal fugiu do morro do Pavãozinho, né? E fugiu por aqui, o exército interferiu, aí eu tinha que dar aula suspendida, aula terrível, bala lá na UPA,
Aí, agora eu tomei um susto aí. Um barulho meio oco, né? Meio assim, meio surdo. O negocinho de cair. Com o celular, cara? Já Não, deixa no chão, já já deixa no chão. Ah, não, é só o celular? Gravidade. Não, Não, né? Ah, não, não, chegou lá, cara, vamos consertar, tá tudo desmoronando igual o governo. O Brasil tá desmoronando. Mas já deixa uma solução de mínima energia, já Exatamente. deitado, né? Isso é depois a gente fala. Tipo, as cadeiras quebradas, acho que eles consertaram. Menos essa aqui. Ainda continua Essa aqui ainda não. Vou falar para ele. Então, o SON, quantos geradores tem? N menos 1 sobre 2. Então, SON mais 1 vai ter N mais 1 vezes N sobre 2. Então, isso aqui dá N2 mais N menos N2. N menos N vai ficar mais N, né? Então, fica N2 cancela com menos N2, dá 2N sobre 2, que tem N dimensões. Então, realmente, a esfera N-dimensional ela é um espaço quociente entre SON mais 1 e SON. Então, esse grupo aqui é o grupo de isometria, é o grupo que deixa a esfera invariante. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Então, por exemplo, se a gente pegar uma quadra-esfera, uma esfera quadridimensional, então ela tem SO5 sobre SO4. Então, o grupo de isometria da esfera é esse SO5. Então, esse grupo aqui, esse espaço é quadridimensional, mas o grupo de isometria é o SO5. SO4 é o grupo de isotropia. Então, a gente vai associar índices desse grupo aqui. Então, esse meu espinor aqui, ele é um espinor que vai se transformar, ele vai ter índices vetoriais de SO5. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele é um espinor do ponto de vista do espaço, que é minkowskiano, mas ele é um vetor do ponto de vista da isometria do modelo. Mas, né, tá. Então a gente pegou o espinor e a gente está alçando ele, colocando ele no espaço tangente. Isso. Dessa variedade Isso. que tem coordenadas φ. Isso. Você vai colocar ele no espaço tangente da variedade. Mas nesse momento então, a gente tem que de alguma forma fazer ele interagir com a métrica dessa Isso, variedade, tem que entrar um G e J, né? Exato, porque agora, se esse objeto aqui se transforma como um vetor, deixa eu apagar isso aqui então. Professor, Pois não? nesse momento aqui, que o senhor escreveu Φ alfa I. Psi alfa. Psi alfa aqui. Ele, ao mesmo tempo, ele é tanto um espinor quanto um vetor, né? Isso. Ele é um espinor do espaço-tempo. Então, se você fizer uma rotação no espaço-tempo, ele vai se transformar como um espinor. Mas se você fizer uma rotação no espaço tangente do modelo sigma, ele vai se rodar como um vetor. Você poderia dizer, será que ele não é um espinor também do espaço dual, que é o espaço-alvo? Você pode introduzir espinores no espaço curvo, né? Também. Basta colocar os espinores no espaço tangente. Só que nós não estamos... quer dizer, ele não é um espinor nos dois sentidos. Se eu faço uma rotação de Lorentz, uma transformação de Lorentz, ele se transforma como um espinor pelo índice alfa. Então, deixa eu colocar aqui só normalmente. Então, fazer uma transformação, pegar as transformações que esse cara vai sofrer. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, que é uma transformação no espaço-tempo, então nós vamos ter um psi alfa, linha alfa I. Então, eu vou ter aqui, vou botar aqui a matriz de Lorentz, rei. Oito, computador, I. Essa matriz toda aqui, alfa beta. Psi beta I. Então, a transformação de Lorentz não toca no índice I. Ele é um índice espectador com a transformação de Lorentz. Então, essa transformação é a transformação que vê o psi como um espinor do espaço-tempo. Agora, se eu fizer esse psi alfa, agora vai poder sofrer uma outra transformação. Por exemplo, seria uma rotação do espaço tangente, quer dizer, no espaço alvo, vamos colocar assim, uma rotação no espaço alvo. Então, ele é um vetor da variedade do espaço alvo. Vamos dizer que esse espaço alvo seja um espaço quadridimensional. Então, eu tenho um espaço euclidiano quadridimensional tangente a essa esfera S4. Se eu pegar uma esfera S4, uma esfera S4 tem como espaço tangente um espaço euclidiano quadridimensional, portanto, uma transformação de SO4. Então, se eu fizer agora uma rotação no espaço alfa, isso vai ficar psi linha alfa I. Agora, esse linha
É o linho devido a uma rotação. Então eu vou ter aqui uma matriz R, I, J, Psi, alfa, J. Então essa matriz aqui é uma matriz, por exemplo, de um grupo tipo SOM, é uma matriz de rotação, de um certo SOP. Não quero me comprometer dizendo que a N é a dimensão da variável, vai ser um certo SOP. Mas é uma matriz, quer dizer, ele vai se transformar como um vetor, né, de SOP. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver na 3 esfera, então eu vou colocar aqui uma matriz de SO3, uma rotação SO3, e esse vetor, agora, essa transformação não mexe no índice espinorial. Então, ele é neutro, segundo essa transformação, e é carregado segundo o grupo de Lorentz do espaço-tempo. Essas são as duas transformações. Então eu coloco ele. Então, quer dizer, a gente fica às vezes meio assim, como assim, espinor é espinor. Espinor é espinor para o espaço-tempo. Lembra da lêntice do modelo padrão. Os quarks são espinores do espaço-tempo, mas eles carregam um índice que não tem nada a ver com o espaço-tempo, que é o índice de SO2. Né? Ou, por exemplo, no caso dos quarks, carrega o índice SO3 de cor. Então, por exemplo, na QCD, a gente pega o campo do quark, que é um férmio do espaço de Minkowski, mas com índice I de SO3 de cor. Então, esse índice aqui não tem nada a ver com esse. É exatamente aqui. Em vez de ser um índice SO3 de cor, é um índice do espaço de rotações na variedade. Tá? Então, ele é um objeto misto, ele é um espinor vetorial. Ele vive nos dois espaços, né? Isso, ele vive nos dois espaços. Tá certo? Ele está implantando uma perninha dele está no espaço-tempo e a outra perninha está no espaço da variedade. Certo? Então, ele sofre rotação dessa forma. Então, quer dizer, esses índices não se comunicam. Essas duas transformações são, vamos dizer, produto cartesiano. Uma não se comunica com a outra. Né? Então, deixa eu fazer aqui. Então, uma forma. Eu preciso agora escrever o quê? Eu preciso escrever uma ação de Dirac que seja invariante sobre transformações de homofísicos. Né? Então, por exemplo, uma proposta seria pegar a ação de Dirac para férmions que eu quero acoplar com o modelo sigma não linear, então a gente já sabe. Eu vou poder pegar esse psi barrado, né? Então, significa, depois me bota aqui as coisas, e vamos dizer que esse espaço-tempo seja d-dimensional, então eu estou colocando uma matriz gama mi maiúsculo, para dizer que pode ser, não é o gama mi de Dirac de 4 dimensões, são as matrizes de Dirac em qualquer dimensão. Aqui eu vou colocar o dmi, e aqui eu posso colocar um psi j. Então, esse objeto aqui se transforma por difiomorfismos como vetor. E aí eu posso colocar então a métrica G e J. Porque agora, se eu fizer uma transformação de isometria, eu sei como a métrica se transforma, mas eu sei como esse objeto aqui se transforma por isometria. O psi' I, ele vai ser dφ' I, dφj, psi j. Então, esses jacobianos que estão aqui vão matar os jacobianos que estão aqui. Então, vai me deixar, por exemplo, essa ação aí como sendo uma ação invariante segundo de Fiomorfismo. Então, dessa forma, estou acoplando os meus términos via métrica, né, posso também, deixa eu apagar aqui, né? A gente pode também mexer, quer dizer, esse objeto aqui, nós tínhamos visto o seguinte, aquela derivada covariante, a equação do modelo sigma não linear, nós tínhamos isso aqui, dmi phi, dmi atuando em. Essa é a equação do modelo sigma não linear, a equação de Euler-Lagrange. Dmi mais gama i jk, dmi i j, dmi k. Então, esse objeto aqui, ó, ele está sujeito àquela derivada covariante. Essa derivada covariante aqui, que a gente escreveu como sendo dmi delta i j, mais esse dmi i j, dmi i j. Fez esse objeto aqui é uma derivada covariante que atua sobre vetores. Essa derivada covariante atua sobre vetores da variedade. E o férmio, colocado dessa forma, ele é um vetor da variedade. Então, nada me impede de chegar aqui e colocar também
essa derivada covariante dele. Porque aí eu vou ter o seguinte, aí a coisa fica realmente covariante. Porque essa derivada covariante, essa derivada aqui atua na coordenada. Então, essa derivada aqui, quer dizer, isso aqui é verdade. Isso aqui faz todo sentido. Isso aqui não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se isso aqui é um objeto covariante, a derivada usual, ela não é covariante. A derivada usual, ela perde a covariância. Isso não faz sentido. O que é importante é o seguinte, a derivada covariante, ela tem sempre que atuar sobre vetores que sejam tensores da variedade. Vetores, tensores, não importa. Tem que ser a derivada covariante atuando em alguma coisa que tenha um caráter tensorial. Porque a derivada usual de um tensor não é um tensor. A derivada covariante de um tensor é um tensor. Tudo bem, é um tensor. Então, como esse objeto aqui se transforma vetorialmente, como a gente já viu, isso aqui se transforma como jacobiano, esse objeto tem caráter covariante. Então, eu tenho que atuar sobre ele uma derivada covariante. Se eu atuasse uma derivada usual, isso aqui não é covariante. Eu preciso desse pedaço aqui para compensar o que vem daqui. A derivada segunda que está embutida aqui dentro vai morrer com a derivada segunda que está embutida aqui e vai dar o caráter covariante. Então, a mesma coisa, o término, quando a equação de Dirac, quando eu coloco isso aqui, eu estou perdendo covariância. Por quê? Porque eu estou atuando uma derivada usual num vetor da variedade. Mas a derivada usual num vetor da variedade perde o caráter tensorial. Tem que colocar aqui uma derivada covariante da variedade. Mas eu já conheço essa derivada covariante, é a mesma que atua aqui. Esse objeto é um vetor da variedade do modelo cíclico. Esse objeto também eu introduzi como um vetor. Então a métrica, quer dizer, o acoplamento de Dirac, dos términos de Dirac com o modelo sigma não linear, eles se realizam dessa forma. Nós colocamos a métrica aqui. Então isso aqui é um objeto tensorial da variedade. Isso aqui é um objeto tensorial da variedade. Por quê? Porque isso aqui é um vetor. Por definição eu coloco esse vetorial. Agora, esse objeto, porque está sob a ação de uma derivada covariante, também é um objeto tensorial da variedade. Então eu tenho tensor, tensor, tensor. Então eu tenho um escalar. Então esse objeto é invariante sobre de ferrovia. Então o acoplamento do modelo sigma com os términos se dá por esse termo aqui e pelas conexões que estão aqui dentro. Lembrando, quer dizer, o que é Nabla-Mi do psi J? É isso aqui. É dmi psi J mais gama J dmi φm psi n. Então, essa é a derivada covariante. Isso aqui é o dmi, aquele nosso famoso fator dmi. É como se fosse o nosso dmi Jn. Então, o acoplamento do término com o modelo sigma se dá pelas conexões que estão aqui, que dependem da métrica dos fios, e pela métrica. Claro? Então, dessa forma, a gente adopa o término do modelo sigma. Isso aí é importante para a supersimetria. O modelo sigma, supersimétrica, a supersimetria, naturalmente, ela traz os términos. Então, quando tem um modelo sigma não linear, supersimétrico, os términos já vêm por default dentro do modelo sigma. Então, aí eu preciso, e aí naturalmente que vai aparecer conceitos de problema. Mas, por exemplo, nada me impede de colocar um outro acoplamento também, que é um acoplamento não mínimo. Esse acoplamento é o mínimo, é o que a gente chama de acoplamento mínimo, porque é o acoplamento feito via derivada covariante. Mas nada me impede de colocar um lagrangiano de interação, associar uma interação também quártica. Tivesse essa forma, também é uma invariante. Vou poder botar aqui uma constante de acoplamento G, vou pegar a curvatura da variedade e posso colocar aqui, psi barrado, psi j, psi k, sei lá, psi k barrado, psi f. Do ponto de vista da variedade, como isso aqui é um tensor, quando eu fizer a transformação geral de coordenadas, isso aqui vai se transformar tensorialmente. E os jacobianos que estiverem aqui vão todos se cancelar. Então isso aqui é um invariante
sobre difeomorfismos da variedade. E é um acoplamento quarto. Então eu posso acoplar a curvatura, né, lembrando então que o tensor de Riemann dessa variedade de JKL, né, ele poderia ser escrito como DI gama J, vou botar de uma outra forma, fica mais fácil de ler. GR e J, KL, né? TI, né? Gama, TI, gama, K, né, botar assim, gama I, capa JL, menos J, capa IL, depois tem que I, tem que ter 3 Is aqui, né? Gama MI, L, perdão, gama MIL, gama capa MJ. E depois a parte aximétrica MJ, menos gama MJ, Bom, então, tem o tensor de curvatura. Essa é a curvatura de Riemann do espaço alvo. Trabalhando o tensor, está aqui. E aí eu posso acoplar com esses objetos aqui, com esses bilineares fermiônicos aqui. Isso aqui é um bilinear fermiônico, vai cancelar exatamente com esse e esse com esse. Então, isso aqui é um escalar. É claro, posso botar gama 5 se eu tiver. Aí tem uma variedade de escolhas. Eu estou querendo dizer que a gente pode formar sempre essa estrutura aqui. A curvatura se acopla diretamente com os términos, formando esse acoplamento fermiônico quártico. Quer dizer, é um acoplamento. E esse acoplamento aparece na supersimetria. A supersimetria, ela não dá só o acoplamento mínimo. Quer dizer, no modelo sigma não linear com supersimetria, além do acoplamento mínimo, vai aparecer o acoplamento fermiônico quártico com a curvatura. Então, a supersimetria, ela chega a tocar, ela faz algum tipo de inspeção na curvatura da variedade alfa. Então, o modelo sigma supersimétrico, e como a curvatura é o objeto importante, mais do que a conexão, então a supersimetria ela vai muito fundo na geometria do espaço-alvo. Por isso que tem uma conexão muito grande entre geometrias complexas e modelos sigma não lineares em 4 dimensões. Em 2 dimensões a situação é um pouquinho diferente, mas em 4 dimensões tem uma relação muito profunda. Todo modelo sigma supersimétrico em 4 dimensões só pode existir numa variedade chamada tipo Keller, que é uma variedade complexa, não é uma variedade real, é uma variedade complexa com uma chamada estrutura complexa. Então, a supersimetria, ela se vincula muito com a geometria, quer dizer, quando você tem um modelo sigma genérico, a variedade alvo fica livre. Pode pegar qualquer variedade alvo, em princípio, você pode construir um modelo sigma. Quando você coloca a supersimetria em 4 dimensões, ela afasta todas as... ela só pega variedades que sejam Keller. Se a gente aumentar o número de supersimetrias, aí a gente vai pegar variedades mais restritivas ainda, que são hiperkeller. Então, é sempre importante, isso aí deu bastante discussão na década de 80, porque apareceram variedades que foram classificadas pela análise da supersimetria, variedades de hiperkeller que ainda não tinham sido catalogadas e classificadas pelos matemáticos. Então, a relação entre supersimetria e variedades complexas é uma relação muito importante. Tem um trabalho muito bonito sobre isso, Physics Letters, do professor Zucchini, que é Supersymmetry and Complex Geometry. Então, Physics Letters B, eu não lembro do volume, Physics Letters B. Mas é Bruno Zumino. E aí a conexão entre supersimetria
geometria complexa, via modelos sigma não lineares. Então, o professor Zunino, ele mostra nesse trabalho que se a gente quiser pegar um modelo sigma bosônico, como a gente pegou, e introduzir supersimetria, ele vai colocar os términos parceiros dos bósons. Então, necessariamente, ele tira um vínculo em cima da geometria. A geometria não pode ser qualquer, tem que ser uma geometria complexa, uma variedade de Kerr. Então, esse trabalho é muito interessante, que ele abriu as portas. Na verdade, é uma geometria complexa, uma variedade chamada Kerr. Essas variedades de Kerr são importantes também, como física da matéria condensada, a gente tem algumas informações, alguns trabalhos interessantes com isso. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, né, que existe uma atividade muito intensa em cima de modelos. Depois, como foi a construção das teorias de cordas, elas se baseiam em modelos sigma não lineares também. Você tem todo um setor. Quer dizer, na verdade, a relação forte entre modelos sigma e teoria de cordas é que, se a gente fizer uma mecânica quântica das cordas, uma mecânica quântica de cordas, a mecânica quântica de cordas é descrita por modelo sigma não linear. Agora, se você fala, não, eu vou sair da mecânica quântica, agora eu vou para uma teoria quântica de cordas, eu vou quantizar o campo da corda. Aí você realmente passa por uma teoria quântica de campo. Mas o modelo sigma não linear ele é importante porque ele já te dá uma informação, vamos dizer assim, da primeira quantização da corda, não da segunda quantização, que aí já é campo mesmo. Você vai ter campo que cria e destrói cordas. Mas quando você fala de uma mecânica quântica de cordas, né, partículas estendidas, a mecânica quântica de partículas estendidas, essa dinâmica é descrita por modelo sigma não linear. Certo? Então essa é importante. Eu vou já acabar. A gente levou então os espinores para essa variedade abstrata, cujas coordenadas são φ. E a gente não mexe nas matrizes gama, elas não ganham. Não mexe, a matriz gama fica no espaço tempo, que é completamente ortogonal. Não tem nada análogo a uma álgebra de Clifford nessa geometria? Tem. Nessa geometria você pode também construir, por exemplo, vamos dizer que você for fazer a seguinte brincadeira aqui, só para ilustrar bem o que eu tenho. Vamos supor que a gente tem um modelo sigma bidimensional definido em cima de uma quadra esfera. Vamos supor que a gente tem um modelo sigma em cima de uma quadra esfera. Vamos dizer assim, um modelo sigma de uma S quadra. Então a gente vai ter o seguinte, a ação do modelo, então eu estou em duas dimensões, o modelo sigma é bidimensional, D2x. Vou botar aqui G de φ, dV de φ, aqui é a parte bosônica, aí vou botar a parte fermiônica. Aí, como a gente já tinha colocado, vamos colocar só o acoplamento Mi, por exemplo. Barrado, Mi, gama Mi, Mi, assim. Só que eu pergunto que é mais simples. Pode falar. O termo de massa também seria, entre aspas, massa seria possível. G e J, psi Pode, barrado, G e J, psi psi barrado, Y, psi J, teria invariante. Então tá. Bom, se quiser a gente pode também colocar o acoplamento quádrico. Tá legal. Então, essa aqui é uma coisa. Então, essas matrizes gama aqui são de duas dimensões. Então, nós temos uma álgebra de Clifford de duas dimensões. Vamos dizer, duas dimensões minkowskianas. Então, eu posso pegar gama zero como sendo, sei lá, sigma x, né? Gama x ao quadrado é 1, posso pegar gama 1 como sendo i, sigma i. Pegando a métrica mais 1 menos 1. Estou trabalhando com essa métrica de Minkowski. Em duas dimensões. Mais 1 menos 1. Gama 0 ao quadrado é 1, gama 1 ao quadrado é menos 1 e elas anticomútam. Então está aqui. Então, a gente tem aqui a nossa álgebra de Clifford. Gama mi, duas dimensões.
2 vezes zeta mini. Agora, esse espaço alvo é uma quadra-esfera. Então, peraí. Espaço alvo. É uma S4. Então, o espaço tangente a uma quadra-esfera é um espaço euclidiano, quer dizer, um espaço euclidiano quadridimensional. Então, o espaço tangente, quer dizer, esse S4 está associado a um espaço tangente, que é um espaço euclidiano quadridimensional. Então, se eu estou num espaço quadridimensional, eu vou ter que introduzir matrizes gama 4x4. Até quadridimensional, talvez não seja tão bom, porque fica muito coincidente. Vamos botar o seguinte, vamos dizer que a variedade alvo seja uma 6 esfera, S6. 6 esfera. Então, se a minha variedade alvo é 6 esfera, o meu espaço tangente é uma 6 esfera, o espaço euclidiano 6-dimensional. Então, se eu tenho um espaço alvo 6-dimensional, um espaço euclidiano 6-dimensional, as minhas matrizes gama são 8x8. Então, vamos lá. Então, nós estamos claro. Então, a questão é, nós estamos no espaço. Então, quer dizer, o espaço alvo é um espaço 6-dimensional. Então, como o Kiko perguntou, né, tem duas coisas. Esse psi aqui vai de 1 até 6, é um índice vetorial. Então, quer dizer, I vai de 1 até 6. Então, é o índice vetorial, é um índice de vetor em S6, esfera 6-dimensional. Aquele alfa permanece Oi? um alfa que... Isso, então se você colocar aqui, eu vou colocar psi alfa, gama mi alfa beta. Mas ele não muda em nada, né? Não muda nada. Então esse alfa e beta vão de 1 até 2. São os índices espinoriais. Tudo é 2 por 2. Eu estou numa álgebra de Clifford bidimensional. Então eu pego psi alfa, as matrizes gama mi é que vão acoplar os índices espinoriais. Né? E a matriz GJ, a métrica GJ é que vai acoplar os índices do modelo sigma. Então, eu não mexi nada. Então, gama mi pequeno é a matriz gama da álgebra de Clifford do espaço-tempo. Então, é uma matriz 2 por 2, esse índice vai de 1 até 2, esse índice vai de 1 até 2. Compus a ação de Dirac aqui do ponto de vista bidimensional. Agora, então esses objetos aqui se transformam em vetores de S6. Mas agora, se eu estou num espaço euclidiano 6-dimensional, tem matrizes gama, os espinores de 6 dimensões, isso aqui, esse espinor, ele não é um espinor de 6 dimensões, ele é um vetor de 6 dimensões. Então esse índice aqui vai de 1 até 6, esse índice aqui vai de 1 até 2, porque é um índice espinorial de 2 dimensões. Mas se eu falar agora de um espinor de 6 dimensões, o espinor de 6 dimensões, ele tem 8 índices. A álgebra de Clifford, né, é sempre a dimensão da álgebra de Clifford, é sempre a parte inteira de D sobre 2, vezes a parte inteira de D sobre 2. Então, se D é igual a 6, eu tenho matrizes 8 por 8. Então, as minhas matrizes gama agora, então se eu pegar um espinor de 6 dimensões, que não vai ser esse psi, vamos dizer, eu pegar um espinor aqui, ele vai ter um índice espinorial, que eu vou chamar de A maiúsculo, que vai de 1 até 8. Então, o meu espinor de 6 dimensões tem 8 componentes. E as minhas matrizes gama são 8 por 8. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar a álgebra de Clifford, vamos pegar 4 dimensões euclidianas, que aí eu tenho 4 por 4. Com 4 por 4 eu posso compor 8 por 8. Vamos pegar 4 matrizes gama que sejam em 4 dimensões. Vamos para o espaço agora euclidiano quadridimensional. Métrica mais, tudo mais. Não tem métrica nem por esquerda. Então vamos dizer que eu pego gama 1, eu vou precisar de 4 matrizes, aquela lá é gama minuto, não tem nada a ver com aquela. Vamos chamar de gama chapéu. Gama chapéu 1, gama chapéu 2, gama chapéu 3 e gama chapéu 4. São as 4 matrizes da álgebra, 4 matrizes gama. Mas aí, a princípio, então a gente só vai definir outra álgebra de Clifford nesse espaço tangente, né? Isso. Mas ela não vai ter sido carregada do espaço a partir. Ah, tá. Repete a pergunta.
Não, é porque eu tô falando assim, você está pegando um espaço tangente euclidiano e vai definir uma álgebra de Clifford nele também. Nesse espaço tangente 6-dimensional. Mas não tem como trazer a álgebra Tem, eu e... falo, tá, então, é que eu estou fazendo, mas é uma álgebra de 4 dimensões. Beleza. Nós conhecemos a álgebra de Clifford em 4 dimensões. Vamos pegar as matrizes dela, todas têm que ter quadrado igual a identidade. Então vamos dizer que eu pego gama 1, seja para nós essa matriz aqui. Sigma x, 0, 0, menos sigma x. Essa matriz tem quadrado igual a identidade. Vamos pegar a gama 2, igual a sigma y, 0, 0, menos sigma y. Todas têm quadrado igual a identidade. E vamos pegar a gama 3, sigma z, 0, 0, menos sigma z. Todas essas três matrizes têm quadrado igual a identidade e todas anticomutam, e todas são hermitianas. Estão dentro da álgebra de Clifford. Agora eu preciso de uma matriz de gama 4, que anticomute com todas elas que tenha quadrado 1. Uma matriz com essa estrutura, A0, 0, menos A. Uma matriz com essa estrutura, 0, 1, 1, 0, quer dizer, todos esses pedacinhos aqui são 2 por 2, aqui são 2 por 2, essa aqui também é 2 por 2. Se eu pegar essa matriz aqui com essa, o produto direto aqui vai ficar 0, A, menos A, 0. Agora se eu pegar essa com essa, vai ficar 0, menos A, 0, menos A, ou essa na frente, A, 0. Então essas duas matrizes anticomutam. Então qualquer matriz com essa estrutura que 0, identidade, 2 por 2. Identidade 2 por 2, anticomuta com as demais. Todas têm quadrado 1. Então eu fechei uma álgebra de Clifford em E4. Então eu posso dizer o seguinte, que gama chapéu I. Vou botar aí, nem vou botar esse em cima, vou chamar gama chapéu A grande, eu vou dar aqui. Então esses aqui são os índices, esses índices aqui, gama chapéu A, gama chapéu B, dá 2 vezes delta AB, que aí a métrica euclidiana, vezes a identidade quadridimensional. Então essa é a álgebra de Clifford desse espaço euclidiano quadridimensional. 4 matrizes, 4 por 4, portanto espinuras com 4 componentes. Todas as matrizes anticomutam entre si e todas elas têm quadrado e identidade, todas elas são hermitianas. Então isso é uma representação das matrizes de Dirac no mundo quadridimensional. Muito bem. Aí eu posso pegar uma quinta matriz, gama chapéu 5, que vai ter quadrado igual a identidade. Vamos pegar ela como sendo gama chapéu 1, gama chapéu 2, gama chapéu 3, gama chapéu 4. Vamos ver porque essa matriz tem quadrado 1 ou menos 1. Eu acerto com fatoria. Então vamos dizer 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4. Então todas anticomutam. Então eu vou trazer esse 1 para cá. Vai ficar 1 ao quadrado. Mas vai anticomutar. Aí o 2, eu vou trazer para cá. Tá 2, não tem problema, porque vai dar 2 saltinhos só. Vai anticomutar aqui, anticomutar aqui. Então sinal menos persiste. Aí eu já trouxe o 2 para cá. Vamos trazer o 3. O 3 vai anticomutar com o 4. Então vai anticomutar com o 4, vai ficar com 5 mais. E aí aqui vai ficar 4 ao quadrado. Todas elas têm quadrado igual a 1. Então essa matriz tem quadrado igual a 1. Agora o que é importante? Essa matriz aqui anticomuta com qualquer uma daqui. Se eu pegar gama 5, gama chapéu 5, gama chapéu I, isso aqui dá 0. Só a gente ver. Pronto, vamos pegar a gama 5, que é 1, 2, 3, 4. Vamos multiplicar, sei lá, por gama 2. Aí essa matriz gama 2 aqui, vem para cá. Vai passar pelo 3 e pelo 4. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 1 vai ficar. Essa matriz aqui vai dar gama 1, gama 3 e gama 4. Agora se eu pegar a gama 2 aqui na frente, ela vai anticomutar aqui. Então vai ficar menos 1, 3, 4. Então é fácil de ver. Porque essa matriz aqui, como ela vai passar sempre por um número ímpar de matrizes diferentes, ela vai sempre anticomutar. Então, tudo bem, fechei uma álgebra de Clifford boa em 4 dimensões. Se eu for para 5 dimensões, a álgebra de Clifford de 5 dimensões é exatamente igual à álgebra de Clifford de 4 dimensões. Porque as matrizes são 2 elevado a d sobre 2. A parte inteira de 5 meios é 2. Então, a dimensão não muda. Então, eu posso agora, eu estou levando a álgebra, pegar agora é 5. Se eu for para um espaço-tempo 5-dimensional, essas 4 matrizes aqui já tem quadrado igual a identidade. Mas eu preciso de uma quinta matriz, que eu estou em 5 dimensões. Então eu vou pegar uma quinta matriz, eu preciso de um gama 5, que vai ser 4 por 4 também. E que tem que anticomutar com todo mundo. E que
tem que ter quadrado igual a 1. Então eu pego aquele gama 5 ali. Eu pego gama chapéu 1, gama chapéu 2, gama chapéu 3, gama chapéu 4. Então eu tenho 5 matrizes gama, todas anticomutando entre si, e todas com quadrado igual a identidade. Então eu formei uma álgebra de Clifford de 5 dimensões, com matrizes 4x4. Agora eu preciso ir para 6 dimensões. Então eu preciso de matrizes 8x8. Mas matrizes 8x8 eu posso compor com matrizes 4x4. Agora sim, vou para 6 dimensões. Agora eu estou chegando aqui. Então eu vou agora construir os meus gama A 8x8. Eu tenho que construir 6 matrizes 8x8. Então vamos fazer o seguinte. Faz por blocos, como você fez com o Isso, sigma x? exatamente. Vou pegar gama 1, vou dizer que vai ser o seguinte, vai ser gama chapéu 1, 0, 0, menos gama chapéu 1. Essa matriz tem quadrado a identidade. Pego gama 2, boto gama chapéu 2, 0, 0, menos gama chapéu 2. Aí vou pegar o gama 3, gama chapéu 3, 0, 0, menos gama chapéu 3. Aí vou pegar o gama, todas as matrizes 8x8. Gama 4, gama chapéu 4, 0, 0, menos gama chapéu 4. Quadrado igual a 1, quadrado igual a 1, quadrado igual a 1, quadrado igual a 1, e todas anticomutam entre si. Então, em 6 dimensões, preciso de mais 2 matrizes. Gama 5. Aí eu vou pegar gama chapéu 5, 0, 0, menos gama chapéu 5. Todas anticomutam entre si, todas têm quadrado a identidade. Agora eu pego a gama 6, que anticomuta com todo mundo, 0, identidade 4, identidade 4, 0. Então, formei uma álgebra de Clifford de matrizes 8x8, 6 matrizes 8x8, todas anticomutantes e todas com quadrado igual a identidade. Então, eu fiz a álgebra de Clifford de E6. Então, os espinores de E6, se eu tivesse, então, um espaço-tempo, eu tenho um espaço-tempo 6-dimensional, os meus espinores vão ter 8 componentes, então eu vou ter espinores que A, espinores que vão ter 8 componentes, esse A maiúsculo aqui é o índice que vai de 1 até 6. Eu vou ter então um índice que eu vou chamar de alfa chapéu, que vai de 1 até 8. Então eu tenho espinores 8-dimensionais que vão sofrer a ação, quer dizer, dessas matrizes. Então, se eu fosse escrever, por exemplo, uma equação de Dirac para esse espinor, eu ia escrever assim, que alfa dagger e gama A derivado em relação às 6 coordenadas e então essa seria a minha ação de espinores 8x8. Como o espaço é euclidiano, eu não preciso definir o barra. Como o espaço é euclidiano, ele é compacto, então eu não preciso definir o barra, basta botar o dagger. Hermitiano conjugado. Então, isso é uma ação de Dirac euclidiana, em 6 dimensões. Esses índices aqui vão de 1 até, essa matriz é 8x8, esse vetor é 8x8, 8 componentes, matriz 8x8, e esse índice varia de 1 até 6, são as 6 coordenadas. Então, isso é a ação de Dirac para um espinor euclidiano em 6 dimensões. Então, eu fui carregando, eu peguei a álgebra de Clifford de 4, joguei para 5, de 5 joguei para 6. Então, o meu espinor aqui, então só para lembrar, aqui, o meu espinor, ele é um espinor, ele só sente as matrizes gama de 2 dimensões. Do ponto de vista do espaço 6-dimensional, da 6 esfera, ele se transforma como um vetor. Ele não vê as matrizes gama de 6 dimensões. Agora, se ele fosse um espinor de 6 dimensões, ele ia ter que ter 8 componentes. E ia ver as matrizes gama 8x8. É claro, não sei? Sim, entendi. Mas essa álgebra de Clifford não tem nada a ver a princípio com a outra. Essa era a minha... Exatamente. O modelo sigma, os ferros do modelo sigma, eles pegam a álgebra de Clifford do espaço-tempo do modelo sigma, mas eles carregam um índice vetorial da variedade do modelo. Tem, essa é uma coisa assim, bilíngue, vamos dizer. Tá certo? Tá bom? Então é isso. Então, só para terminar agora rapidinho. Fazer uma pergunta que você não precisa, se não quiser entrar em detalhes para não atrapalhar. Fala. Mas é o seguinte, a gente saiu do espaço-tempo e usou os φs para poder construir uma variedade que tem ela sométrica e tudo mais. E a gente colocou férmions nela. Eu te pergunto se a gente poderia fazer o contrário. Se a gente poderia sair do espaço-tempo, definir uma variedade cujas coordenadas fossem fermiônicas e depois colocar bósons nela. Faz sentido? Isso aí é super variedade. Faz sentido. Isso aí tem todo esse estudo. Vocês lá, que o Daniel
Daniel Franco, lá de Viçosa, que eu acho que é no Brasil quem mais entende de super variedade, super manifolds. Ele fez o doutorado comigo e ele ficou muito fissurado nessa linha das super variedades, foi muito para física e matemática. Ele estudou bastante isso, super variedade. Então você pode fazer isso. Você pode construir o que é um super manifold, tem toda uma estrutura, isso aí é uma coisa bem definida, tem um grupo de ingleses que trabalhou bem nisso aí, o J.C. Taylor, Alice Rogers, tem o grupo de Turim também, o grupo do professor Red, o professor lá, Leonardo Castellani, tem o grupo de Londres e o grupo de Turim mexeram muito com super variedades. E aí você faz isso, você define a super variedade pelo que eles chamam de ectoplasma. Tem o body e tem o ectoplasma, né? O ectoplasma é o setor fermiônico, você define a tua variedade ali, e aí você pode, dizer assim, bosonizar aquilo que era férmio. Tá? Você pode fazer o trabalho de duas mãos, certo? Isso aí é uma coisa que, assim, na época, teve o grupo de Turim, ele liderou essa discussão da análise chamada Group Manifold Approach to Supergravity. E eles introduziram, então, bastante a supergravidade pelo conceito de supervariedade, né? A coisa, matematicamente, é muito refinada, é muito bonita, mas, assim, não levou a grandes resultados diferentes do que a supergravidade tradicional dá. É um outro formalismo, só isso. Mas é possível que você falou também. Então agora só para a gente lembrar o seguinte, a estrutura do modelo sigma não linear é essa aqui. G e J, só para a gente lembrar. G e J, aí tem dmi φ. Então como a gente está observando, a estrutura é, eu tenho aqui alguma coisa que em princípio é não polinomial. Você lembra que no caso da n-esfera, né, essa métrica aqui da esfera, da n-esfera, essa métrica em coordenadas cartesianas é delta I J mais φi J sobre L2 menos φk. Então, quer dizer, é uma métrica, aqui é uma coisa racional, mas não polinomial. Mas assim, não tem derivada, assim, só depende dos campos. Então, a estrutura de vértices vai ser sempre como um pouco da gravitação, né? Quando a gente pega a gravitação de Einstein, expande em torno da métrica plana. Eu vou ter aqui potências de φ vezes duas derivadas de φ. Essa é a estrutura dos vértices. Claro, esse N aqui vai ser 1 quando eu tiver o trivértice, 2 campos quando eu tiver o quadrivértice, 3 campos quando eu tiver o trivértice, o 5 vértices. Mas eu vou poder expandir isso aqui em princípio, em todas as ordens em φ. Então eu vou ter vértices, mas todos os meus vértices vão ter essa estrutura. Um momento, 2 momentos nos vértices. E o propagador, quer dizer, sai do delta e J, é o propagador de Klein-Gordon, é 1 sobre K2. Então, se eu tiver em D dimensões, vamos fazer um power count. Como é que fica a divergência do gráfico? Primeiro de tudo, né? Eu estou em D dimensões, então a gente lembra, cada linha interna tem um integral de momento e o propagador, que é 1 sobre K2. Então, eu vou ter o fator D menos 2 para cada linha interna. Para cada linha interna de Depois eu estou em D dimensões, então eu vou ter as funções delta. Cada vértice tem um delta. O delta tem dimensão de momento a menos D, delta no espaço dos momentos. Mas aí sempre sobra aquele vértice para dar a conservação de energia no momento final. Então eu tenho D menos 1 vértices, né? Os D vértices sobram, D são usados para matar as integrais. E sobra um vértice no final do dia. Então, por isso que a gente bota aqui menos D, D menos 1. Um vértice sobra. E depois, eu tenho duas derivadas em cada vértice. Então, aqui a gente vai poder colocar mais 2D. Para cada vértice. Não importa. Quer dizer, eu posso ter trivértice, quadrivértice, 5 vértices, não importa. Então, eu tenho sempre essa relação aí, né? Então, aqui, para cada vértice, seja ele tri, quadro, pentavértice, eu vou ter 2 o fator todo, vai ter sempre um momento. Agora vamos para a relação topológica. 2 vezes o número de linhas internas de φ mais o número de linhas externas de φ vai ser, vamos colocar assim, 3 vezes trivértice mais 4 vezes quadrivértice mais etc. Quer dizer, eu vou ter sempre n vértices. Então eu vou ter, posso até, se quiser, colocar aqui somatório em n de n Vn, com n variando de 3 para cima. Então, para cada trivértice eu vou 3 linhas, para cada quadrivértice eu vou ter 4 linhas e assim vai. Então, a gente agora usa a
relação topológica aqui. Então, vai ter D menos 2. Agora, o número de linhas internas de φ vai ser aqueles vértices todos, vamos botar assim, 3D3, mais 4D4, mais assim vai, né? Sobre 2, menos Fi sobre 2. Então, menos D menos 2, Fi sobre 2, né? Tá lá. Depois, menos D, mais D. E mais 2D. Tá, só substituir aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, esse termo aqui, vamos fazer assim, vou reescrever esse pedaço aqui como sendo menos D menos 2D mais. Então, se eu estou em duas dimensões, D menos 2 é 0. Se eu estou em duas dimensões, D menos 2 é 0. D menos 2 é 0. D menos 2 é 0. Então a divergência independe do número de linhas externas. A divergência vai ser sempre D, vai ser sempre quadrática, independente do vértice. Então, como eu tenho N vértices, porque se eu pegar um gráfico, vamos dizer que a gente pega um gráfico de um loop feito assim. Gráfico de um loop. Como eu tenho? Então, tem uma integral de loop, integral em D2K. Quantos propagadores eu tenho? Um propagador, dois propagadores. 1 sobre K2 ao quadrado. 1 sobre K4. Tem dois propagadores, 1 sobre K2 e 1 sobre K2. Depois aqui eu tenho esse vértice. Não importa, esse vértice aqui tem 5 linhas, mas ele tem 2 derivadas. Esse vértice aqui tem 3 linhas, mas tem 2 derivadas. Então vai ficar K2, K2, K4. Vai sobrar D2K, que é justamente divergência quadrática. Vai ficar quadrático no momento. Então, independentemente do gráfico, eu vou ter. Então, a divergência, ela não está aumentando com o número de vértices. Né? Então, esse modelo é renormalizável em 2 dimensões. Se eu fizer em 4 dimensões, aí o problema é outro. Porque aqui sobra 4 menos 2, 2. Então, aqui vai ficar 4 menos 2, 2. Mas aqui vai sobrar um 2. Então, eu vou ter menos esse número de vértices aqui, mas aqui eu vou ter, ó, 3V3 mais 4V4 mais etc. Então, isso aqui vai dar sempre esse número aqui sobre esse número aqui, menos VV, sobre esse número aqui, vai dar sempre positivo. Então, eu vou, o número, se eu pegar esse mesmo modelo sigma em 4 dimensões, né, por exemplo, em 4 dimensões eu teria integral em D4K, e aí eu teria 2 vértices, K2, né, e aí eu teria aqui 1 sobre K4. Esse gráfico agora passa a ser quarticamente divergente. Só que quando eu aumentar o número de vértices, vamos ver que eu pegasse agora esse gráfico aqui. Um gráfico de 3 loops, em 2 dimensões. Vamos ver esse gráfico em 2 dimensões. Então é um gráfico de 3 loops, né? Então vamos ver, tem D2K, D2Q, D2E, vamos dizer assim. Aí eu tenho quantos propagadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 propagadores. Então, 1 sobre K12. Final. Depois, quantos vértices eu tenho? K2, 2, 4, 6, 8. E K8. Então, eu vou ter 2, 4, 6, 8, K12. Por 12, todo. Então, quadraticamente divergente, como deveria ser. Agora, se eu pegar esse mesmo gráfico em 4 dimensões, aqui é a mesma coisa. Então, eu vou ter 4, 8, 12. 12, 20. 12 dá 8. Então, Os vértices têm que mudar, o em vez de K8, que em cada vértice vai aparecer 4. K2. Vai aparecer K2. O vértice tem 2 momentos. Cada vértice tem 2 momentos. Eu só mudo o elemento de volume. Certo? O propagador é 1 sobre K2 e o vértice continua K2, porque independentemente da dimensão, são 2 derivadas. Então, aquele gráfico que antes, que a gente fez, que divergia no divergência 4, esse aqui aumentou o número de vértices, está divergindo com potência 8, diferentemente de 2 dimensões. Então, em 2 dimensões, você tem renormalizabilidade. Então, os modelos sigma não lineares só são renormalizados em 2 dimensões. Em dimensões mais altas, eles não são renormalizáveis, mas eles são, quer dizer, não é um problema também a gente usar uma teoria não renormalizável como uma teoria efetiva.
dedutiva. Por isso que a gente está fazendo um curso de teoria dedutiva, para conseguir salvar um pouquinho depois as teorias não renormalizadas. Pois não? O score count é o mesmo da gravitação, né? Exatamente, é o mesmo da gravitação. Se a gravitação é renormalizada. Isso, exatamente. É o gráfico que na gravitação fica DH vezes uma potência de H. Eu acho que eu deixei essa tarefa para vocês na segunda aula lá. É isso Que aqui. é a mesma coisa da métrica, é a mesma ferramenta. Isso. Certo? Então tá, são 5h30, meu plano era acabar a aula às 5h30. Então, quem está assistindo de longe, né, depois que o Tchalka colocar as aulas no site, né, essas aulas por enquanto estão sendo de 2h30, 2 horas e pouca, né? Então não é que perderam nada, a gente vai terminar a aula por aqui. Semana que vem, então, eu acho que aí a aula vai ter que ser de 6, vai ser mais tarde. Eu vejo, ou eu faço no sábado, ou eu faço sexta de 6 às 8, porque eu vou precisar, por causa do curso do Petrov, o Petrov vai entrar 2 horas na aula de eletro na quinta. E aí o Léo, que ia dar aula quinta, ele vai dar 2 horas na quinta e 2 na sexta. E aí a gente faz a nossa aula de 4 às 6, ou faz de 6 às 8. Eu vou ver ainda com o Léo, tá bom? Mas por enquanto, essa semana, a gente ficou nessa aula aqui só, tá? Então, semana que vem, eu já espero a gente começar a sair um pouco disso para já começar a falar das identidades de lá.